disciplina Administração da Produção 1, bacharelado em Administração e FMG Campus São João Evangelista. Para desenvolvimento do conteúdo Planejamento e Controle da Produção, foi utilizada a apostila Gestão da Produção, produzida por Alceu de Oliveira Lopes, Dieter Siedenberg, Fernando Pasqualini, da coleção Educação à Distância, série Livro-Texto, editora Unijuí. Desta videoaula é Planejamento e Controle da Produção. A partir do tema Natureza de Planejamento e Controle, buscaremos responder aos questionamentos. O que é planejamento e controle? Qual é a diferença entre planejamento e controle? Como a natureza da demanda afeta o planejamento e controle? E o que está envolvido em planejamento e controle? O material está disponibilizado no Moodle. É importante que todos façam a leitura do PDF disponibilizado e complementem com a videoaula. Breve conceituação de planejamento e controle da produção. Bom, sabemos da importância que o planejamento e controle da produção representa para uma boa gestão de uma empresa, e especialmente para uma indústria, uma vez que o planejamento e controle da produção deve ser o centro gerador das informações que são necessárias para as outras áreas da empresa executarem com eficácia as suas atividades. Assim, o planejamento e controle da produção consiste num sistema que produz informações e dá suporte à administração do fluxo de materiais, à utilização das pessoas e equipamentos, à coordenação das atividades internas com os fornecedores e a comunicação com os clientes para que os requisitos de produção sejam satisfeitos eficientemente, conforme Volman. A função de planejamento e produção, controle da produção e seus sistemas associados é planejar e controlar a produção de modo que uma companhia cumpra com suas exigências tão eficazmente quanto possível. Bonet diz essa frase. Numa empresa industrial, o planejamento e controle de produção pode ser dividido em duas partes, ou seja, a parte mais específica do planejamento, no qual ocorrem as atividades de gestão, dos prazos de entrega dos produtos fabricados pela empresa, ou seja, antes da área comercial da empresa fechar qualquer negócio com o cliente, deve fazer um contato com a área de planejamento para verificar a disponibilidade de recursos para a entrega dos produtos no tempo e quantidade pretendida pelos potenciais clientes. Fechada a negociação, a porta de entrada da documentação relativa à venda é o planejamento, que, de posse das informações constantes no contrato ou pedido e tendo conhecimento dos recursos disponíveis dos processos de manufatura, tais como capacidade de engenharia, capacidade de produção e suprimento, poderá fazer um planejamento adequado para atender os recursos de demanda por capacidade. Aquilano, ele divide o planejamento quanto ao horizonte de tempo que ele abrange, em planejamento de longo prazo, médio prazo, curto prazo e curtíssimo prazo. Então, ele diz o seguinte, que o planejamento de longo prazo geralmente é feito uma vez ao ano e revisto periodicamente, focalizando o horizonte de tempo normalmente maior do que um ano, ou seja, de 5 a 10 anos mais ou menos. O de médio prazo é feito normalmente para período entre 6 a 8 meses, com incremento de tempo mensais ou trimestrais. Planejamento de curto prazo, ele é feito normalmente para o período de um mês, com incremento de tempo normalmente sendo semanal. Já o planejamento de curtíssimo prazo, ele é feito em cima de um imediatismo, que é de um dia. Então, ele tem que ter uma tomada de decisão muito rápida. Nesse slide, a gente tem aí a ilustração de um cliente quando faz o pedido, tem-se a entrada desse pedido.
Com a entrada fechada a negociação, a porta de entrada da documentação relativa à venda é o planejamento, que de posse das informações constantes do contrato ou do pedido, ela começa a planejar como que vai ser o processo de fabricação, dentro das suas capacidades, a demanda em relação à sua capacidade. Neste ponto, terminada essa atividade, que pode ser chamada de análise crítica do pedido, quando o pedido entra, o pedido é processado, nesse processamento é que é feita uma análise desse pedido, aí começa a se fazer o planejamento, né, dos materiais que serão utilizados. Aí nós vamos entrar com o MRP, que a gente vai entender sobre o que consiste, é o Material Requirement Planning, que é o planejamento de recursos materiais que são necessários para a produção. Então, a partir daí, o MRP é um software que gerencia as atividades de planejamento da manufatura de uma indústria. E esse software de gerenciamento, que após processar as necessidades de compra de matéria-primas e insumo, vai confirmar os prazos que, eventualmente, a produção vai requerer para a execução dos projetos, da mesma forma que vai gerar informações para as áreas de expedição para preparar os locais para armazenamento e programação do recebimento para a utilização desse material, que vai passar aí sim pela parte da montagem do pedido, que vai ser a fabricação, da fabricação vai para o processamento em embalagem, que vai para transporte, até que esse pedido chegue ao cliente. Então, não é um processo simples, ele requer planejamento e uma construção das etapas que vão ser desenvolvidas para que esse produto seja produzido dentro do padrão de produção de qualidade de uma empresa. Concluído esse processo de recebimento das solicitações, análise das informações para processamento do que vai ser necessário de matéria-primas, insumos, prazos, concluído esse processo, entra em ação a área de programação e controle da produção, a qual, de posse das informações geradas no MRP, que é o software, poderá então confirmar e disponibilizar para os processos de produção as ordens de fabricação para que esta possa executar as atividades de fabricação dos componentes. O controle e acompanhamento no dia a dia da indústria do andamento do processo de fabricação que foi programado é por conta dessa área, a qual deve ter uma interface muito grande com os gestores da produção para sistematicamente disponibilizar informações para o planejamento, que em última instância deve ser a área que detém as informações necessárias para a gestão da carteira de pedidos e que possa sempre estar informando as demais áreas da empresa e o cliente sobre o status do andamento do pedido da fábrica. Este breve resumo demonstra na prática como ocorre um processo de planejamento e controle da produção. Sabemos que não necessariamente esse será o fluxo que ocorre em todas as empresas, contudo, é o que mais se apresenta nas empresas industriais, inclusive ressaltando que hierarquicamente, se não for um departamento que possui uma gerência específica, essa área poderá ser ligada à logística. Agora, na sequência, nós vamos abordar atividades do planejamento e controle da produção onde iremos conhecer mais sobre os sistemas relacionados ao planejamento e controle dessa produção. Dentre eles, o Just-in-Time. É muito importante que a gente compreenda os conceitos básicos do planejamento e controle da produção. São eles: a ordem de produção, o marketing. Todos esses que eu vou citar agora, eles fazem parte do planejamento e controle da produção. Quando da ordem de produção são acionados o marketing, plano de vendas, engenharia de produto, lista de materiais, desenhos, modificações do produto, engenharia de processos, está relacionado aos roteiros de fabricação,
o tempo de fabricação, qualidade, os índices de refúgio de perdas que acontecem, a manutenção, disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos, suprimentos, o lead time dos fornecedores, o tempo de reposição dos fornecedores. O planejamento e controle da produção, ele decorre da utilização eficiente dos meios de produção por meio dos quais são atingidos os objetivos planejados nos prazos determinados. Os itens que eu vou citar agora correspondem aos elementos básicos que antecedem as ações, que formam um plano composto por fases de planejamento e direcionando o comportamento da indústria. O que produzir vai determinar o produto que vai ser feito. Quanto produzir vai ser a quantificação da produção. Com que produzir? Definição do material que será usado. Como produzir? Definição do processo, do como fazer. Onde produzir? Vai especificar quais os equipamentos envolvidos nessa produção. Com quem produzir? Quer dizer, a mão de obra. Qual que é a quantificação da mão de obra? Quando produzir? Vai ser o prazo para execução. Então, quando a gente fala no planejamento e controle da produção, devemos pensar que ela deve obedecer uma sequência na obtenção de suas metas, as etapas que serão seguidas. Então, é importante a gente conhecer cada uma das etapas, que nós vamos ver no slide a seguir. As etapas da produção, nós temos que ela se inicia com o recebimento da previsão de vendas da área comercial, expressando intervenção de vendas por produtos em um determinado período, que corresponde ao consumo. Depois, verifica-se o nível de estoque atual, que é o estoque inicial que a empresa possui. Em seguida, quantifica-se o nível desejado de estoque futuro, definindo a quantidade que ficará estocada após cumprir a demanda prevista, que é o estoque final. Eu tenho um estoque inicial, eu vou precisar de produtos, então eu tenho que solicitar produtos e depois de produzir, eu ainda tenho que deixar um estoque para a próxima produção, que é o estoque final, que é aquilo que eu vou desejar deixar no futuro. Quantificar a produção a ser cumprida, que então passa a constituir-se na meta de produção do período. Verificar o estoque de matéria-prima e os insumos diversos necessários, determinando os itens que serão adquiridos pelo setor de suprimentos, necessários para a obtenção da meta de produção estabelecida. Em seguida, faça o cálculo em função do nível de produção e das horas previstas de trabalho, necessidade de equipamento e de mão de obra, ou ainda em função dos equipamentos disponíveis, calculando as horas de trabalho necessárias ao atendimento do plano de produção. Finalmente, faça a definição do prazo para início e término da produção quantificada. Esses são os fundamentos básicos para o planejamento e controle da produção, seja no início ou final do processo produtivo. Tudo deve ser acompanhado e quando ocorrem desvios programados ou acidentais, eles precisam ser solucionados o quanto antes. A gestão da produção envolve as decisões gerenciais sobre o projeto do produto, o projeto do sistema de produção, ou seja, ele determina os processos de produção e de planejamento e controle da produção. Uma concepção adequada do sistema de produção garante a coordenação de várias operações de produção. Não existe um padrão único de sistema de produção que é universalmente aplicado em todos os tipos. Ele varia de acordo com o tipo da empresa. O sistema produtivo deve ser criado de maneira compatível com as estratégias de cada organização e as suas capacidades devem ser consideradas na formulação das estratégias da empresa, segundo suas necessidades. Por isso, a função do planejamento e controle da produção é de extrema importância para a empresa, porque é ela que faz a gestão de estoque, emissão de ordens de produção, programação de ordens de fabricação,
movimentação de ordens de fabricação, acompanhamento da produção. O acompanhamento da produção é a função mais importante, uma vez que determinadas correções irão garantir a execução do programa produtivo previsto. Trata-se da comparação do que foi programado com o que foi produzido e a necessária ação para corrigir possíveis desvios. Alguns fatores influenciam na produtividade. São eles o investimento, pouco recurso, alta rotatividade de mão de obra, troca constante na produção, qualidade no ambiente de trabalho. E aí, o planejamento do produto é um processo utilizado para identificar e desenvolver novos produtos. O objetivo dele é fazer escolhas sobre as ideias de produtos nos quais uma empresa deve investir. As empresas podem se aproximar do planejamento ideal de um produto a partir de diferentes perspectivas observadas em contato com o consumidor. Ter um sistema de produção em pleno vigor antes do início do planejamento do produto é importante, pois ajuda a evitar o desperdício de tempo e material, criando um quadro para a tomada de decisão. Consultores especializados em marketing, por exemplo, podem e devem estar envolvidos neste desenvolvimento de sistema de planejamento de um produto, pois eles serão fator importante na redução de custos de desenvolvimento e produção do produto. Num princípio geral, uma empresa deve ter inúmeras ideias para novos produtos e serviços. Contudo, de onde essas ideias surgem? Elas vêm de clientes, distribuidores, colaboradores e pesquisas realizadas pela empresa, as quais podem incluir inquéritos, pesquisas sobre os concorrentes e estudos de mercado para identificar as necessidades emergentes. As pessoas que são responsáveis pelo planejamento de produtos podem vir de diversos departamentos de uma empresa para assegurar que diferentes perspectivas sejam incorporadas desde o início. Um grupo pode descrever um produto proposto, explicar por que seria valioso começar a vendê-lo e demonstrar que tipos de custos estariam associados com o desenvolvimento e a produção. Os relatórios dos grupos de planejamento individuais de um produto podem avaliar os aspectos positivos e negativos desse novo produto, bem como as necessidades de mudanças de rumo em relação à produção. Um produto ele pode ser visto sobre 3 aspectos essenciais. O primeiro, um conceito que é constituído dos benefícios que o consumidor espera, o conjunto de bens e serviços que proporcionam os benefícios esperados, e em terceiro, o processo, que é a descrição da maneira de produzi-lo. Os novos produtos e serviços são a alma de toda empresa. Por isso, investir em desenvolvimento não é uma coisa extra opcional, é sim necessário para o crescimento dos negócios e lucratividade. É necessário planejar e organizar de forma que o processo de desenvolvimento não seja arriscado e não comprometa as condições de trabalho da empresa. As 5 principais fases de ciclo de vida de qualquer produto ou serviço. Ela se inicia com o desenvolvimento, que consiste no desenvolvimento da ideia. Neste momento, o produto ou serviço ele ainda não existe, ele é apenas uma ideia. As pessoas estão investindo pesadamente em pesquisar e desenvolver aquela ideia, aquele produto. Na fase da introdução, é o momento em que as pessoas gastam em marketing para descobrir o que é desejado, o que as pessoas desejam. Quando do crescimento, o produto ou serviço está estabelecido, já sabe qual que é o produto, qual que é o mercado, tem poucos concorrentes, as vendas estão crescendo e as margens de lucro são boas. Agora é a hora de trabalhar para reduzir os custos de entrega dos novos produtos. Na maturidade, corresponde ao crescimento das vendas. Ela se mantém, de certa forma,
num padrão constante. Nessa etapa, é possível conseguir reduzir os custos de produção e de marketing, mas o aumento da concorrência faz às vezes baixar os preços. É neste momento que pode ser o momento de fazer investimento em um novo produto, porque aquele produto já está solidificado ali no mercado. Quando ele entra na fase do declínio, que é pós a maturidade, começa a descer a curva, novos e melhores produtos ou serviços estão no mercado e a concorrência já começa a ser alta. As vendas elas caem e as margens de lucro elas declinam. O aumento da comercialização terá pouco impacto sobre as vendas e não será eficaz em termos de custos, a menos que novos mercados sejam identificados. Muitas coisas elas estão em jogo quando se desenvolve um novo produto ou serviço. Então, para minimizar esse risco do declínio, né, é importante que se façam novos investimentos em recursos que vão possibilitar conhecer a real necessidade do consumidor, quais são as necessidades em relação à melhoria desse produto ou serviço. E aí é o momento de se pensar, será que o novo produto ou serviço atende às especificações dos clientes? Quais tecnologias são viáveis para esse novo produto ou serviço? Está claro que aquilo que é esperado do novo produto ou serviço será o alcançado? Então, é nesse momento que são feitas diversas perguntas para melhoria desse produto ou serviço ou substituição, às vezes, em relação ao que o mercado espera.